boa noite. Em questão de hoje, debate as eleições de 2010. Faltando menos de um ano para a hora do voto, os nomes dos possíveis candidatos estão na praça e a campanha já está em andamento de forma nada sutil. E em questão quer saber, já foram identificados os anseios do eleitor? Pode-se falar qual será o eixo temático das próximas eleições? Já está traçado o cenário da eleição 2010? E participam do programa de hoje Chico Santa Rita, consultor de marketing político. Também o cientista político Fernando Abrúcio, professor da Fundação Getúlio Vargas, e o jornalista Mauro Chaves, comentarista do Jornal da Gazeta, também integra a nossa bancada. Muito obrigada a todos por aceitarem o nosso convite. O presidente Lula defendeu nessa quinta-feira o desejo por uma candidatura única que reúna as legendas da base aliada para a corrida presidencial de 2010. Nas palavras do presidente, nós contra eles. Resta saber quem abrirá a mão da própria candidatura em benefício de outrem. Institutos de pesquisas apontam que hoje quem tem a preferência do eleitorado nessa corrida. Pela pesquisa Datafolha, José Serra tinha 38% das intenções de voto em maio. Em agosto, passou a 37%. Dilma Rousseff registrou 16% em maio e agosto. Empate técnico com Ciro Gomes, que tinha 15% das intenções de voto. Heloísa Helena tinha 10% em maio e passou a 12% em agosto. Marina Silva não tinha participado em maio. Em agosto, apareceu com 3%. A distância entre Serra e Dilma vem diminuindo desde o início das pesquisas. Em março de 2008, a diferença era de 35 pontos percentuais. Em agosto, era de 21 pontos, segundo a pesquisa Datafolha. A pesquisa CNT Censos do começo de setembro traçou os possíveis cenários para a disputa presidencial de 2010. Na primeira simulação, o governador de São Paulo, José Serra, aparece com 39,5% das intenções de voto. A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, com 19%, Heloísa Helena, com 9,7% e Marina Silva, com 4,8%. 27,2% dos entrevistados não escolheram um candidato. A senadora Marina Silva apareceu pela primeira vez na pesquisa sobre intenção de voto para presidente. A ex-ministra do Meio Ambiente se filiou ao Partido Verde após se desligar do Partido dos Trabalhadores. No cenário com Serra e Dilma, sem Heloísa Helena, a senadora Marina Silva chega a pontuar 9,5% das intenções de voto. Na pesquisa CNI-Ibope, divulgada no fim do mês passado, o governador de São Paulo, José Serra, lidera em qualquer uma das simulações. Tinha 34% das intenções de voto em setembro, mas em junho chegou a ter 38%. Ciro Gomes tinha 14% em setembro, em junho tinha 12%. Ele empatou pela primeira vez com Dilma Rousseff, que estava com 18% em junho. Marina Silva apareceu na pesquisa CNI-Ibope pela primeira vez em setembro, com 6% dos votos. Na disputa pelo governo de São Paulo, o estado mais populoso do país, o ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB, leva grande vantagem sobre os demais candidatos. Em maio, ele tinha 47% dos votos. Em agosto, uma queda de 4 pontos percentuais. Mas, ainda assim, Alckmin continuaria na liderança. Marta Suplicy tinha 16% em agosto e Paulo Maluf subiu de 9% para 11% em agosto. Bom, nós ilustramos com esses resultados de pesquisas, as mais recentes, exatamente com a intenção de uma reflexão se esses resultados, de alguma forma, oferecem indicadores que permitam o traçado do cenário da eleição 2010. Já há alguma coisa que a gente possa imaginar que vá ser o que nós vamos encontrar em 2010, Fernando Abrúcio? Olha, eu acho que tem muito caminho pela frente, mas a tendência em 2010, pensando na eleição presidencial, de fato é que o candidato do governo, quem quer que seja ele, e o candidato da oposição tenham algum processo de polarização. Por que eu digo isso? Primeiro porque as condições para ambos, para o candidato da oposição e para o governo, serão mais favoráveis do que para os outros. Eles vão ter mais tempo de TV,
vão ter, de um modo ou de outro, uma capilaridade nas campanhas estaduais que será muito forte. Quer dizer, um candidato como a Serra e o candidato do Lula, se for a Dilma, vão ter palanques estaduais em qualquer lugar, alguns lugares mais fracos, outros lugares mais fortes. E vão ter, na verdade, uma coisa importante, é que eles têm uma base vinda de um governo. Quer dizer, supondo a candidatura Dilma, ela tem a base do governo federal, é muito forte. O candidato Serra vai ter a base do governo do Estado de São Paulo e de aliados, como o governador Aécio, etc. Isso torna muito difícil que não haja uma polarização e que não haja um segundo turno. Creio que a candidatura do Ciro Gomes é uma candidatura ainda com um grande ponto de interrogação, se vai sobreviver. A candidatura da senadora Marina, essa eu acho que vai sobreviver, vai ter uma boa pontuação, dado o tamanho do partido, não terá palanques estaduais, não terá tempo de TV. E acho que é importante para, digamos, tirar um pouco essa briguinha chata, às vezes, que tem entre o PT e o PSDB, que, do meu ponto de vista, às vezes atrapalha o bom debate eleitoral. Mas a tendência é a polarização. A pergunta é quem sairá na frente nesta polarização? Acho que esta resposta nós não podemos dar ainda não. Mas nessa polarização... Eu vejo essa questão de pesquisa um ano antes da eleição com muito cuidado. Eu vou te dar um exemplo da última eleição municipal. Há exatamente um ano da eleição, o Datafolha pesquisou as 10 principais capitais brasileiras. Das 10 capitais pesquisadas, o que estava liderando em 8 não ganhou a eleição. Só em 2 ganhou a eleição, que foi o Richa em Curitiba e o Fogaça. Em São Paulo, por exemplo, o Kassab estava em 3º lugar. No Rio de Janeiro, o Eduardo Paes nem aparecia e o Gabeira estava em 8º lugar. E os dois disputaram o segundo turno. Então, num país como o Brasil, é muito difícil esses indicadores um ano antes, porque aqui a população espera que a campanha vá para a rua. E o que é a campanha na rua? Para a população, a gente está acostumado. A campanha na rua é o programa de televisão. Né? É esse programa de televisão. Eu vivi na última campanha municipal também uma situação semelhante. Eu dirigi 4 campanhas em 3 estados diferentes. Das 4 campanhas, só um candidato que nós dirigimos estava na frente. Só um. Mas tem um detalhe, a campanha não já está de alguma forma na rua. Nós estamos vendo que o presidente Lula, ele está fazendo essas viagens com os seus quase 80% de aprovação, com a ministra Dilma a tiracolo, e falando eu adoro a Dilma, e mostrando, quer dizer, ele não está disfarçando. Teve outro dia até um ato falho, falando em comício, num comício, em que ele fazia um discurso de campanha. Então, isso já estando acontecendo na memória do eleitor, na composição assim do que será 2010, o eleitor não já está registrando de alguma forma o que poderá ser opção? Eu concordo com o Chico Santa Rita no seguinte sentido, de que realmente um ano muita coisa pode mudar. Agora, quando a gente estava falando em qual será aquilo que disse o Abruzzi, qual será o candidato da oposição, essa dúvida que existe entre Ciro Gomes e Dilma Rousseff, não se pode imaginar uma terceira candidatura, eu acho que é improvável completamente. Acho que a gente está aí entre esses dois, A coisa é muito complicada, Eu fico pensando o seguinte, o Lula disse, de um lado, isso na mesma ocasião, no mesmo período de campanha eleitoral que está fazendo lá em torno do Rio São Francisco, ele disse que os dois candidatos, tanto Ciro como Dilma, têm perfis solo. E disse que queria um só. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que tem que excluir. Abdicar, porque a possibilidade de um entrar como vice do outro é totalmente impossível. Você imagina que Ciro Gomes, com a experiência que tem, ex-prefeito, ex-governador e tudo mais, com a experiência, ele não vai querer ser vice da Dilma. E a Dilma também não parece uma pessoa que, por temperamento, depois desse lançamento que houve da presidente, ela vai querer. Quer dizer, então aí é complicado, porque os dois estão mais ou menos na mesma linha, mais ou menos empatados, nessa faixa. Então, para sair realmente essa ajusta, eu acho que o presidente está, de repente, entrando nessa ajusta, que não vai ser fácil. Mas o que sinaliza o presidente que adora Dilma, sair também com o Ciro na bagagem, como ele fez agora? Foi apenas as doses. O que eu acho que o Mauro está colocando é que ele tem que pôr um plano B. Ele está deixando claro que o Ciro é um plano B? Eu acho que tem. Eu concordo com o Chico que, obviamente, as pesquisas agora, imaginar que isso significará
o resultado em outubro do ano que vem, é muito cedo. Agora, tem momentos de campanha. Qual é o momento agora, por exemplo, para Dilma? É se fortalecer junto a partidos aliados. Dizer, olha, eu sou a candidata, eu vou ter apoio, eu vou ter tempo de TV, e o Ciro ficou desesperado. Se em março, por exemplo, essa distância entre Dilma e Ciro crescer muito, eu acho que tem chances disso acontecer, acabou a candidatura a Ciro, porque quem vai abandoná-lo é o PSB, não é o eleitor. No Brasil, só pode ser candidato à presidência da República quem concorre por um partido. É uma regra do sistema político, inclusive. Então, eu acho que tem uma disputa no eixo governista para quem vai ser o candidato, e acho que entre março e abril vai se definir isso. É possível que o Ciro concorra mesmo assim? É muito difícil, porque quem não vai querer é o PSB. E tem uma disputa também na oposição para ver quem é o candidato, o Serra e o Aécio. Acho que o Serra é o favorito, porque ele tem um recall muito grande, que o Aécio não tem, porque o Serra foi o ministro da Saúde, candidato à presidência da República, e porque o Serra, o partido está um pouco, digamos, o PSDB particular está traumatizado com a experiência do Alckmin, que era com um candidato que não tinha recall nacional, concorreu e eles apanharam, estão com medo de acontecer isso de novo. Então, eu acho que o Serra sai na frente, mas não quer dizer que o Serra será o candidato. Bom, esperar... aí é que está, medo por medo. O Serra não está com cautela exatamente para essa definição? De repente, Dilma dispara aí com todo o apoio do Lula, ele consegue transferir essa o questão prestígio? do apoio do Lula, de transferência de prestígio, Maria Lídia, ela precisa ser vista com muito cuidado, porque a transferência de prestígio é um dos maiores mistérios do marketing político. É uma coisa muito misteriosa como se dá. A pessoa escolhe um candidato e tem um outro que apoia e ela fica naquela dúvida. Eu já vi casos que acharam que dois candidatos se uniram, achando que iam somar os números que tinham na pesquisa e dividiram. Né? Veja bem, na questão da Dilma, do apoio do Lula, que é muito forte a presença dele, a avaliação popular dele, o apoio se dá bem quando é um apoio administrativo. Então você tem um governante que fez uma administração maravilhosa e ele indica uma pessoa da administração que continua a administração. A questão do Lula não é administrativa. A força do Lula é uma força pessoal. Carisma. É um carisma pessoal. E carisma pessoal não se transfere. Exatamente, eu concordo plenamente. Eu queria colocar uma questão na mesa que eu acho interessante, o seguinte. Hoje, aliás, foi sexta-feira, né? Sim. O governador Zé Serra, no Vale do Paraíba, quando foi indagado sobre o que ele achava daquilo que o Lula tinha dito, que ele estava, de repente, muito interessado no Nordeste, falando sobre irrigação do Rio São Francisco, etc., ele falou o seguinte: olha, o presidente Lula quer estabelecer comigo um debate eleitoral. Eu não quero esse debate porque eu não sei se eu vou ser candidato. Por outro lado, você veja, o Rodrigo Maia, presidente do DEM, está preocupadíssimo. Cobrando uma definição, porque ele diz, olha, enquanto está começando essa campanha, quer dizer, a campanha já está começando, não, já está. E vento em popa essa campanha de Dilma, etc., está aí, ninguém sabe a oposição quem vai ser. E como é que é? E os partidos, aquilo que o Abreu estava falando há pouco sobre a importância que existe para as conexões, ligações partidárias, como é que os candidatos vão apoiar o partido, o Serra, se não sabe se é o Serra mesmo, o Oeste, etc. Então eu queria perguntar o seguinte: será isso uma estratégia, a estratégia de só deixar para definir isso depois? Por quê? Porque agora, na hora que o Lula quer chamá-lo ao debate, por exemplo, o Serra, ele diz, não, eu não sou candidato. Isso é uma forma, entendeu? Se precaver, se proteger também, não ter desgaste. Eu não sou obrigado a responder. E ele tem respondido só com coisinhas pequenas. Como ele diz, por exemplo, da irrigação. Toda essa campanha do Nordeste, lá do... Está começando essa campanha. Quer dizer, a campanha já está começando, não, já está. E vento em popa essa campanha de Dilma, etc., está aí, ninguém sabe a oposição quem vai ser. E como é que é? E os partidos, aquilo que o Abreu estava falando há pouco sobre a importância que existe para as conexões, ligações partidárias, como é que os candidatos vão apoiar o partido, o Serra, se não sabe se é o Serra mesmo, o Oeste, etc. Então eu queria perguntar o seguinte: será isso uma estratégia, a estratégia de só deixar para definir isso depois? Por quê? Porque agora, na hora que o Lula quer chamá-lo ao debate, por exemplo, o Serra, ele diz, não, eu
eu não sou candidato. Isso é uma forma, entendeu? Se precaver, se proteger também, não ter desgaste. Eu não sou obrigado a responder. E ele tem respondido só com coisinhas pequenas. Como ele disse, por exemplo, da irrigação. Toda essa campanha do Nordeste, lá da irrigação, ele falou assim, da irrigação não, da transposição, ele falou, e a irrigação daquelas cidades que beiram o rio, etc., que os técnicos falam muito isso. Então ele só respondeu com isso aí. Ele não entra no debate agora porque eu não sou candidato. Agora, você está passando, Mauro, uma oportunidade para esse questionamento, para nós nos determos aí. O aliado do PSDB, o DEM, já expressou essa preocupação. Se Lula está francamente aí abrindo, né, uma frente, campanha antecipada e com Dilma em campo, já expressa aquela preocupação com os números que ela teve em pesquisa, com queda, porque ela estava mais recolhida, em função dos problemas de saúde que ela teve, essa coisa toda, o DEM está cobrando do candidato do PSDB também uma definição com receio de que Dilma ganhe muito campo e eles não reajam. Isso é um risco consistente? Nós podemos considerar que esse cuidado, essa cautela toda do Serra é um risco muito grande? A hora que ele se definir, ele perdeu tempo? É que eu acho que tem duas coisas aí. Do lado do governo, comentar uma coisa que o Chico falou que é importante. Acho que tem transferência de carisma, mas também tem transferência de voto administrativo. Porque se você olha as pesquisas, o governo é aprovado por cerca de 65% a 68%, dependendo... Se houver esse cenário róseo que estão pintando para a economia brasileira, é o ano em que as políticas públicas deslancham, o governo vai ter uma aprovação administrativa na casa dos 70%. Pouquíssimos prefeitos tinham isso em 2008. Então, vai ter uma transferência administrativa. Afora a transferência do carisma, que já é mais, digamos, uma grande incógnita. Mas não é reeleição, quer dizer, transferência administrativa para outro que teve uma atuação... O Quercia fez com o Fleury. Isso acontece, isso é possível de fazer. Tem dois exemplos históricos muito interessantes que a gente tem que pensar. Que é realmente pessoas carismáticas que conseguiram eleger não carismáticos. Quer ver um caso? Jânio Quadros, que elegeu Cavalho Pinto, que era o anticarismático por excelência. Ademar de Barros, que elegeu Lucas Nogueira Garcês, outro engenheiro anticarismático. Dois tecnocratas, parecendo até com a Dilma. Conseguiu eleger. Então você veja como é interessante. Nós temos já experiência de pessoas carismáticas que conseguem eleger tecnocratas. Mas por outro lado, Lula não conseguiu eleger Marta. Mas aí é muito diferente. Então... Veja, a eleição, isso eu sempre falei, eleição municipal na cabeça do eleitor é eleição municipal. As pesquisas acadêmicas no mundo todo mostram isso. O fato é que o Lula não estava, a Marta não é seguidora do Lula. A campanha presidencial é a eleição presidencial. Parece uma obviedade, mas isso está muito mais claro na cabeça do eleitor. É continuidade. Exatamente. Eu acho que dependendo do rumo da campanha, você pode ter uma transferência administrativa, essa é bem forte e clara, isso tem dados sobre isso. A de carisma é incerta, pode acontecer ou não. Eu acho que as duas coisas podem acontecer. E só terminando aquele ponto da sua pergunta, eu acho que o Serra está numa posição que também é a seguinte, se ele atropelar o partido para dizer eu quero ser o candidato, ele vai passar a imagem que ele está tentando limpar de sua história. Qual era? A imagem de que atropelou em 2002, que é um trator. Ele, na verdade, tem uma posição seguinte, olha, quem deve me transformar em candidato antes, se está querendo isso, é o DEM e o PSDB, não eu. Não eu. Vocês estão reclamando que nós não começamos a campanha? Me transformem em candidato. Você vai dividir. Se o Aécio dissesse, eu não sou candidato e voto no Serra, se o Oeste dissesse isso... Ótimo. Está resolvido, está decidido. Está decidido. Um fator importante, Abruzzo, você citou uma campanha aí que fui eu quem dirigiu. A campanha do Fleury. Do Fleury. Com o Quercia. A questão da transferência ela é muito relativa pelo seguinte, ela é um empuxo inicial. Nessa própria campanha que você citou, teve um momento que nós tivemos que tirar a presença do Quercia... Para ver se o candidato tinha força própria. Parasse de pé. Mas só se descobre isso na campanha, né, Chico? Exatamente. Então, é muito relativo. Tem que esperar. Mistério. Eu fiz outras campanhas também de transferência de votos,
onde as coisas podem dar certo, onde as coisas, se não forem bem trabalhadas corretamente, Isso eu concordo. mas é fundamental que num determinado momento o candidato pare de pé, porque senão ele só escorado... Concordo, não. Plenamente. Agora, partindo também, Fernando Abrúcio, do que você disse no início, de que será inevitável a polarização, né, ou da continuidade e a oposição, e aí o presidente Lula, né, dizendo, né, nós, pão, pão, queijo, queijo, essa coisa de nós contra eles, mas nisso... O que é eixo temático de um lado e de outro? Do lado de Lula seria o quê? A continuidade. Mas e do lado do Serra, né? O que pode ser o eixo temático da campanha dele? Bater naquilo que o eleitor se declara 70% que está satisfeito? Ele vai ter que ser algum eixo temático que esteja fora do que deu certo no governo Lula. Tem que ser gestão. Gestão, questão tributária. Mas gestão por gestão, governo aprovado... com 70%, se for o caso do Lula, esse não fica um argumento esvaziado? Eu acho que há duas coisas que a oposição vai tentar usar para ganhar a eleição. Uma é pegar alguns temas fora do eixo mais bem sucedido do governo Lula. Não é simples, afinal a oposição tem feito isso nos últimos 8 anos e não tem dado certo, cá entre nós. É questão de gestão, tributária. Uma coisa é a gente achar que isso tem que mudar no Brasil, outra é tem voto. São coisas diferentes. Mas eu acho que vai tentar. O Serra, essa coisa das obras, de ser um desenvolvimentista. Eu acho que isso sim pega mais do que aquele discurso do Alckmin, que era muito ralo, ele não tinha onde sustentar. O Serra vai tentar, olha, tô com o metrô, com tudo isso, o eleitor gosta disso. E, digamos, além disso, a segunda coisa é na figura da Dilma, um pouco no argumento do Chico. É ver se ela se sustenta como candidata, porque acho que o mais provável é que o Lula, com todo esse trabalho, com a força do governo, dê agora um impulso inicial para a Dilma, porque as pessoas se esqueceram. O Ciro cresceu e a Marina cresceu também, em meio a programas eleitorais gratuitos que apareceram aí. O Ciro teve um programa eleitoral gratuito. Eles apareceram. A Dilma, o PT vai ter um programa eleitoral gratuito em dezembro. Adivinha quem vai ser a estrela do programa? Enquanto o PSDB fica dividindo, vai ser ela. Mas o Ciro é um craque em se fazer aparecer, né? Ele mete a boca no Serra, ele fala que o homem é feio e tal, e todo mundo fala disso, por bobagem que seja, mas ele está na mídia. Né? Fala-se dele, é o que ele quer. Fala-se dele, é o que ele quer. Só um pouquinho essa coisa da gestão, do argumento da oposição, um pouquinho que acho que é importante esse ponto. Qual argumento? Recentemente, o Serra deu uma demonstração de um discurso contra certos aspectos da política econômica do governo. Por exemplo, quando começou a medida Dilma, que é a favor da flexibilização das leis ambientais, ele disse claramente, olha, não acho que essa discussão entre, de um lado, desenvolvimento, crescimento econômico e do outro, preservação do meio ambiente, isso é algo superado, não é? É algo superado. Então, ele disse, o que prejudica o crescimento, ele falou claramente, o que é? São juros siderais, né? E é também o câmbio desvalorizado. Então ele tem uma ideia de política econômica que se opõe à do governo atual. Apesar de todo o sucesso econômico, há muitas críticas, inclusive técnicas, e o Serra tem condições de fazer isso, o que o Alckmin não tinha de fazer. A eleição no Brasil, ela se resolve fundamentalmente durante a campanha. Eu vou dar um exemplo gritante para vocês, que eu participei também, foi na campanha do tal desarmamento, que não ia desarmar ninguém. Foi uma campanha rapidíssima, de 20 dias, em que o tal desarmamento, que não existia, entrou com 75 e o não entrou com 15. Em 20 dias foi virada a campanha, por quê? Por um processo de conscientização para as pessoas que estavam em casa. Ou é porque já está na cabeça das pessoas que não tem segurança pública e o negócio é se armar? E muita gente não entendeu. E gente, eu recebi um telefonema logo depois da campanha, do então, não era ministro ainda, Mangabeira Unger, de Boston, diretamente, que me perguntava assim, mas Chico, me explica uma coisa, por que a campanha do não foi melhor nas áreas urbanas e não nas periferias, quando deveria ser ao contrário? Eu falei, porque aqui no Brasil a comunicação é muito lenta. É como uma pedra que você joga na água, ela vai em ondas até atingir lá a periferia, ela demora um pouco. Então isso é um processo de conscientização lento que vai acontecendo. Então, essa campanha, eu vejo nessa campanha, por exemplo, um fator que acho que não está sendo ainda bem considerado, que se chama Marina. A Marina, se o PV tiver juízo e fizer uma campanha bem
ajustada. Se tiver tempo de televisão razoável, e esse tempo vai ser definido pela existência ou não de muitos... De alianças. Não só de alianças. Você tem um fator que é o número de candidatos. Veja só, se você tiver uma porção de nanicos, você tem uma parte do tempo que é dividida pelo número de candidatos. Se você tiver 3 candidatos só, a Marina consegue um tempo de 4 minutos, que é suficiente. Não é tempo de televisão que ganha campanha sozinho. Eu ganhei agora em Uberlândia uma campanha que eu tinha muito menos tempo do que o PT-PMDB. Importante isso aí. Bom, é interessante, mas de qualquer forma, nós estamos vendo a sedução do PMDB, né, que está sendo disputadíssima aí, tanto por Dilma como por Serra. Se for bem apresentada. Se tiver um pouco de tempo de televisão, além de 1 minuto e meio não dá para você mostrar a candidato, mas alguma coisa acima de 3 minutos. Vale para o Ciro Gomes? Se ele tiver essa mesma oportunidade, se o PSD são entender que vai ter... completamente diferentes. O Ciro é uma personalidade completamente diferente. Já fez algumas campanhas, já tem um conhecimento... Sim, mas se tiver oportunidade, tempo e bem trabalhado, tem a mesma chance que Marina? Só para eu querer comentar uma coisa que o Chico falou. Eu acho que a Marina teria mais possibilidades. Eu acho que a entrada da Marina, aí falando de uma forma mais valorativa, acho muito importante para a campanha presidencial, para o debate público brasileiro, que tem degringolado um pouco nesse, digamos, jogo, esse debate meio futebolístico que há entre PT e PSDB. No entanto, eu acho que tem algumas fragilidades da campanha da Marina que são complicadas. Uma é as alianças nos estados não vão conseguir. A coisa está tão amarrada que é muito difícil. Tempo de TV, ela pode ganhar um pouquinho mais. Acho que é ali que ela pode ganhar um pouco mais. Não se esqueçam que o candidato do governo, se conseguir amarrar esse negócio, vai ser uma coisa meio avassaladora. Vai ser um pouco como o Kassab em São Paulo. Ele cercou de tal maneira que o Alckmin não tinha nem saída por ali. E tem um outro ponto, que é o voto dos mais pobres, que é o voto que define no Brasil. A grande incógnita, a Marina consegue conquistar o voto dos mais pobres? Falando em sustentabilidade... É difícil, não é tão simples. O Serra, como é que... Eu já participei de várias pesquisas qualitativas, como é que o Serra é visto por várias partes do Brasil como pelos mais pobres? Como o cara da saúde, já chamaram de Drauzio Varela, por mais de uma vez, já vi chamando de Drauzio Varela. Não, o homem do Fantástico, ele é candidato, achavam que o Serra era... O que não é mal para ele, né? Porque é uma imagem boa, né? Excelente. Ótimo, é uma imagem excelente. Por isso que eu falei que a Marina, eu coloquei 2 condicionantes, até 3. A Marina precisa ser bem apresentada. Se ela for bem apresentada, ela pode ser um componente interessante na Mas antes de nós irmos para um intervalo que nós temos de fazer, eu gostaria de deixar colocado aqui, na composição das forças, assim, a candidata, ao que tudo parece, né? Candidata ou candidato do presidente Lula, a vantagem que pode trazer, não apenas pelo carisma, mas pela força, pelo peso daquilo que Lula já conseguiu de grande apelo popular. Pelo peso da conquista das Olimpíadas, pelo peso da Copa do Mundo, pelo peso do pré-sal, pelo peso da redução da miséria, pelo peso da caneta que ele tem na mão e que ele está sabendo usar muito bem, isenções tributárias, etc., que as pessoas têm muita percepção. E também pelo peso da comunicação, onde ele está investindo muito, escrevendo para muitos jornais, Brasil afora, programas de rádio, investindo em rádios com dotação de verba institucional, mais de 5 mil, antes eram 400 e poucas que ganhavam, e televisões, ou seja, ele está investindo muito na comunicação, tendo a TV Brasil também, programa de rádio, tudo Brasil, isso. Na verdade, agora, metade da população nem sabe que existe, na verdade. Mas está lá, está lá. Essa não conta. Não sabemos o uso que ela pode ter em campanha. Só uma coisa, Maria Lídia, eu acho que é uma coisa importante. O candidato do Lula vai ter o passado e o futuro a seu favor. O que é o passado? Vai ter, olha, uma série de coisas. Gente, Pronaf, o número de pessoas atingidas por isso, Bolsa Família, na região norte uma série de programas fortíssimos. O próprio carisma do Lula. E para o futuro, essa é a imagem de otimismo. O país vai estar crescendo 5% ao ano, com inflação de 4%, vai ter crescimento de emprego, alguma distribuição de renda, Olimpíada, Copa do Mundo. Você cria um clima de otimismo em torno da figura da Brasil grande. Brasil muito forte.
Aí é uma coisa que o Chico falou que eu acho que é importante. É claro que isso vai dar um impulso, mas vai ter que uma hora que a candidatura vai ter que sorrir, inclusive, né? Isso é importante, né? Incorporar o otimismo. Ela ser a cara do otimismo. Acho que, por exemplo, para a Marina é uma coisa difícil entrar nessa briga. Porque ela vai, na verdade, tentar cutucar os problemas, o que eu repito, eu acho muito bom para o Brasil. Ela vai tentar cutucar os problemas do governo. O eleitorado não vai estar muito afim disso. Bom, nós vamos ao tal intervalo que eu havia dito e voltaremos exatamente com esse questionamento. Com tudo isso em mãos, o presidente Lula pode sim ter um candidato imbatível? O que pode ser apresentado que se contraponha a tamanha força, a tamanho poder? Voltamos já já.